Olá, turma. Meu nome é Sara Brandão. Eu faço mestrado em Química na UFES e eu estou acompanhando vocês nessa disciplina de processos químicos industriais. Eu vou falar um pouco da indústria de alimentos, que o professor Rafael ele já abordou esse tema com vocês, porém eu vou falar um pouco sobre a fabricação do chocolate. Espero que vocês gostem. Como todos já sabemos, o chocolate ele é derivado do cacau, que é uma planta nativa de uma região que vai do México, passando pela América Central, até a região tropical da América do Sul. Os primeiros vestígios da descoberta do chocolate são de 1500 a.C. e vem da civilização olmeca que habitava o México na época. O chocolate ele era consumido por várias civilizações pré-colombianas, né, os incas, os maias, os astecas, e a gente tem uma figura do registro da civilização asteca utilizando o cacau. O cacau ele era consumido como uma bebida, né, uma bebida fria e amarga, não tinha essa textura que a gente conhece hoje, né? Foi todo um processo de processamento para poder chegar até hoje, até o que a gente conhece hoje. Os maias, por volta de 600 anos antes de Cristo, estabeleceram a primeira plantação de cacau em Yucatán e na Guatemala. O cacau ele era cultivado e com suas sementes era feita uma bebida considerada sagrada. Ela era amarga e geralmente temperada com baunilha e com pimenta. Apenas em 1519, o explorador espanhol Hernando Cortés, ao se preparar para o combate contra os astecas, foi recepcionado com um banquete regado com taças de ouro cheias de chocolate, como eles falavam na época. Então, o espanhol Hernando Cortés, ele chegou para dominar essa civilização, né? Mas chegando lá, ele foi recepcionado pelo imperador asteca com muito chocolate. E ele foi então comprado com isso, né? Assim, o chocolate ele foi vagarosamente sendo difundido pela Europa. Vagarosamente, porque os espanhóis eles detinham dessa peculiaridade, né, que na época era. Então, eles não queriam passar adiante sobre o chocolate e o cacau, né? Só que depois acabou que foi difundido pelos outros países e e a Revolução Industrial ajudou na maior produção do chocolate, assim como reduzir drasticamente o preço. E ela foi popularmente, né, consumida, porque antes eram só os nobres que poderiam apreciar o chocolate. A fabricação de chocolate ela foi aperfeiçoada pelos holandeses e suíços no início do século XIX, e com o aumento do consumo, cresceu também o número de países que produziam cacau, entre eles o Brasil. Oficialmente, o cultivo do cacau começou no Brasil em 1679, através da Carta Régia que autorizava os colonizadores a plantá-lo em suas terras. Agora a gente vai falar sobre a exportação de cacau. Mais de 70% do cacau mundial é produzido no continente africano, sendo a Costa do Marfim o principal produtor e o Brasil fica em sétimo maior produtor com 4%. Como a gente pode ver nessa tabela. Primeiro, então, a gente tem a Costa do Marfim, que em 2017 e 2018 atingiu a marca de 44% da produção de cacau, e seguido por Gana, Indonésia, Equador, Camarões, Nigéria, a gente tem o Brasil em sétimo lugar, alcançando então 4% da produção mundial de cacau. E a gente tem os demais países, né, somando então 12% da produção de cacau, sendo que essa produção, os maiores produtores de cacau no Brasil são o Pará e a Bahia. Agora a gente vai falar sobre a exportação de chocolate. O chocolate ele gera 83 bilhões de dólares por ano, sendo que 73% das exportações desses ingredientes totais originam dos países europeus, que são os maiores exportadores do mundo. Então a gente tem em primeiro lugar a Alemanha com 4,3 bilhões de dólares, a Bélgica com 2,8 bilhões de dólares,
com uma exportação de 11%, né? A Holanda com 17 bilhões de dólares, com 6,7% das exportações, seguido dos Estados Unidos com 1,6 bilhões de dólares, com 6,4% das exportações, a Itália com 1,6 bilhões de dólares, com 6,3%, e a Polônia com 1,5 bilhões de dólares, alcançando aí o total de 5,8% das exportações totais. Na exportação de chocolate, o Brasil ele não está nessa lista, né? Nem dos 10 maiores. Mas a gente pode ver na tabela ao lado que sua receita, né, foi superior a 140 milhões em 2018. A gente pode ver aí que em 2012 ainda era grande, 2013 foi caindo, 14, 15, 16, 17 abaixou, né, essa receita, mas a gente conseguiu chegar num patamar, o maior patamar, né, em 2018, com 148,58 milhões de dólares com a exportação de chocolate aqui no Brasil. E lembrando também que a Europa ela é a maior consumidora de chocolate. O Brasil, a gente também consome bastante chocolate. Porém, numa pesquisa feita em 2019, a gente vê que o Brasil ele consome cerca de 2,6 quilos, uma média, né, gente? 2,6 quilos de chocolate por pessoa, né, durante o ano. Já na Europa, esse consumo ele chega a 8 quilos por ano, por pessoa. Então, a gente tem ainda que consumir muito chocolate para poder chegar aos países europeus. A gente vai falar agora sobre o processo de fabricação do chocolate, né? Passando lá pelo cacau para chegar no chocolate. A gente vai dividir então em dois processos de fabricação. Temos a primeira etapa, que é o preparo e o processamento do cacau, que a gente tem a colheita do cacau, a fermentação, a secagem, a torrefação, descasque e moagem, que isso é feito na fábrica. Os 3 primeiros é feito nas fazendas, né, de cultivo de plantio de cacau. E a gente tem também, por último, a formação do licor. Já na segunda etapa, que é a de produção do chocolate em si, a gente tem a mistura dos ingredientes, o refino, a conchagem, a têmpera e a modelagem. Na colheita, então, as árvores de cacau, depois de plantadas, elas demoram de 3 a 4 anos para darem frutos. A colheita acontece 2 vezes por ano, após colhidos, os frutos são cortados com cuidado porque a gente tem que preservar a semente, né? De dentro do cacau é retirada a polpa e a semente. Cada fruto contém de 20 a 50 sementes, com alto teor de gordura e água. A gente sabe, então, que o sabor do chocolate, ele não existe naturalmente nos grãos, né? Ele é resultado de vários processos de tratamento da semente, e a gente vai ver esses processos a seguir. Então, a gente passa pela fermentação, que nessa etapa ocorrem reações complexas. O tempo requerido para a fermentação das sementes varia de 3 a 8 dias, depende da variedade da semente. As sementes de cacaueiro não fermentadas possuem de 6 a 8% de seu peso seco de compostos fenólicos, que dão aquele amargor ao chocolate, né? A astringente e o amargor, então, são atribuídos aos polifenóis, juntamente com os alcaloides, teobromina e cafeína, além de aminoácidos, peptídeos, pirazina e de cetopiperazinas, também presentes naturalmente no produto. É bom lembrar, gente, que as sementes, eu vou falar agora sobre isso. Antes da fermentação, a gente, né, chama de semente. Só que durante a fermentação ocorre a morte do embrião ou germe. E com a morte do embrião, né, que ele não pode mais germinar, a gente chama essa semente de amêndoa.
Então, continuando com isso, os compostos fenólicos entram em contato com enzimas presentes nas sementes, sofrendo reações de oxidação, complexação com proteínas, formação de compostos denominados quinonas, que por sua vez sofrem condensação covalente com os grupos reativos de aminoácidos, peptídeos, proteínas e fibras. O teor de polifenóis totais diminui cerca de 70%, e o teor de epicatequina, só um exemplo, né, o composto fenólico do grupo dos flavonóis, diminui cerca de 90%. Agora, na etapa de secagem, a gente tem a secagem natural, que é realizada ao sol, uma operação simples e bastante utilizada em fazendas cacaueiras. E no Brasil, ela é normalmente realizada em plataformas de madeiras denominadas barcaças, como a figura ao lado, onde as sementes elas são espalhadas e frequentemente revolvidas para propiciar uniformização e redução da umidade e para remoção de compostos indesejáveis formados durante a fermentação, como, por exemplo, o ácido acético. Então, os trabalhadores, volta e meia, eles ficam remexendo, né, para poder uniformizar bastante essas sementes. A secagem tem como principal objetivo interromper a fermentação e reduzir a umidade das amêndoas de cacau, tornando-a mais estáveis ao armazenamento. Deve ser iniciada imediatamente após a fermentação e deve ser adequadamente conduzida para evitar o desenvolvimento de fungos toxigênicos, que podem afetar o desenvolvimento do sabor característico do chocolate, né, o que a gente não quer, e além de causarem danos à saúde, também não queremos. Muitas das reações bioquímicas iniciadas na fermentação, elas continuam na etapa de secagem. Depois que acontece, então, a secagem, as amêndoas, elas são levadas para as fábricas. Então, quando elas chegam à fábrica, é feita a limpeza, ou seja, retiradas as impurezas por peneiras e escovas seguidas de aspiração. Depois a gente tem a fase de torrefação. As amêndoas elas são despejadas em fornos eletrônicos contínuos, variando de 110 graus a 140 graus, onde elas são lentamente torradas, eliminando a umidade e desenvolvendo aquele aroma peculiar do cacau. Em seguida, a gente tem a etapa de descasque e moagem. Então, a amêndoa, elas são resfriadas e no triturador são descascadas. E essas cascas são separadas por peneiragem e ventilação e sucção. A amêndoa, quando separada da casca, ela tem o nome de nibs. Esses nibs, eles passam por um moinho que as desintegram e dão origem a uma massa pastosa, que é o licor. Esse licor, ele passa pela prensagem. Na prensagem, ele passa por rodos cilíndricos até que cerca de metade da gordura da semente de cacau tenha sido removida. Os produtos finais dessa etapa são a manteiga de cacau e um material sólido, denominado de torta prensada ou massa de cacau. Agora, então, a gente vai para a segunda etapa, que é a fabricação do chocolate, aquele que a gente consome. A torta de cacau, então, ela é pulverizada e peneirada, assumindo a forma de chocolate em pó. Então, a gente tem no estado sólido, né, o chocolate, a torta de cacau, e ela vai ser vai ser pulverizada, né, e vai formar o chocolate em pó. E esse chocolate em pó, ele pode ser aquele 100% cacau, que a gente acha, né, sem a adição de açúcar, e com essa adição de açúcar e outros também produtos para solubilizar melhor em água, a gente pode encontrar o achocolatado. A gente tem a próxima etapa, mistura dos ingredientes. Para a gente formar, então, esse chocolate, a gente adiciona torta de cacau prensada, manteiga de cacau, o açúcar e o leite. A gente tem ao lado aí um equipamento, então, que faz essa mistura dos ingredientes. Então, todo fabricante tem, para cada um de seus produtos, uma formulação própria.
onde a proporção dos ingredientes variam conforme o produto final. Então, depende de fábrica e do que você quer no chocolate. Na etapa de refino, todos os chocolates passam pelos cilindros de refinação, onde os cristais de açúcar da mistura são triturados e quebrados em pequenas partículas. É isso que deixa a textura do doce melhor e sua consistência mais mole. Nesse processo determina a qualidade do chocolate. Então, esse chocolate ele passa por esses cilindros, né, que quebram mais ainda os cristais de açúcar, que tem que chegar em no máximo 40 milímetros de açúcar, de tamanho, né? Na etapa da conchagem, após então essa massa refinada, ela é transportada até as conchas, onde recebe nova adição de manteiga de cacau. Através de agitadores, ela é mantida em constante movimento até que parte da acidez e umidade sejam finalmente reduzidas, o que resultará em uma massa líquida e cremosa, com textura e brilho perfeitos e adquirindo sabor e aroma característico do chocolate. Essa etapa de conchagem, ela pode durar de 12 horas a 5 dias. A temperagem é o que vai garantir um acabamento brilhante e nítido do chocolate e evitar que ele derreta fora da geladeira. Esse processo, ele consiste em um sistema de controle de temperatura da massa, de maneira que esta esquente e resfrie de modo uniforme, atingindo as temperaturas de 28 e 48 graus Celsius. Tem gente que faz, né, com produção de cacau, produção de chocolate sem ser em escala industrial, ela faz esse processo à mão, como tem na figura ali. Eles ficam mexendo o chocolate, né? E a gente tem a última etapa, que é a etapa de modelagem. A massa, então, ela é distribuída em moldes para ganhar a forma de cada tipo de chocolate. Pode ser em barra, pode ser em ovo de Páscoa ou como a fábrica quiser. É elevado a um túnel de refrigeração por uma esteira em constante vibração para que fique liso e sem nenhuma bolha de ar. Uma vez solidificado, o chocolate retrai-se e sai dos moldes com facilidade. Nas barras crocantes são adicionadas recheios de castanha, de amêndoa ou floco de arroz antes de encherem as formas. Após a modelagem, então, o chocolate ele é embalado e levado, né, até os postos de venda para o consumidor final. Agora a gente vai falar dos tipos de chocolate. Como sabemos, existem diversas variações de chocolate e na tabela a seguir estão listados alguns, a partir da composição, né, dos ingredientes. A gente tem então o chocolate amargo, que ele leva em sua composição, além da manteiga de cacau, pode haver ou não a adição de açúcar. Esse açúcar também ele pode ser substituído por adoçantes como alternativa, né? Como estévia ou açúcar de coco. E depende também do quanto você quer de amargo nesse cacau. A gente tem também o chocolate ao leite. O chocolate ao leite ele possui o leite, né, o açúcar e teores de cacau menores do que 50% em sua composição. Mais do que isso, ele é considerado chocolate, né, amargo, meio amargo. A gente também tem o chocolate branco, é utilizado apenas a manteiga de cacau, além de açúcar e leite. O chocolate branco, ele é o menos saudável de todos os chocolates, porque como ele não possui, né, aquela pasta de cacau, ele não tem os compostos que dão a qualidade, né, os nutrientes do cacau. A gente também tem, do chocolate. A gente também tem o chocolate ruby. Essa variedade de semente, ela possui naturalmente uma coloração avermelhada, meio rosada. E além do sabor intenso, frutado, e ela também tem as notas ácidas, né? É encontrado em poucos lugares no mundo, sendo 3 deles o Equador, o Brasil e a Costa do Marfim. A gente também tem
o chocolate de soja, que é produzido com extrato de soja 100% vegetal e sem a adição de lactose. Então, ele é bom para quem tem restrição à lactose, tolerância, né? Possui ainda uma quantidade insignificativa de sódio. O chocolate de alfarroba, ele é produzido a partir do fruto de alfarrobeira, que é uma árvore do Mediterrâneo e tem alto valor nutricional. O formato é semelhante à vagem do feijão. A polpa é extraída, torrada e moída para se obter um pó que pode ser usado no lugar do cacau, em receitas ou em barrinhas. A gente tem também o chocolate diet, que são aqueles que foi retirado o açúcar. Por isso, ele serve para quem tem diabetes, né? Sim, em baixas doses. Para o gosto permanecer atraente, a quantidade de gordura adicionada acaba sendo maior ou equivalente a outros chocolates. A gente tem também o chocolate light, que tem como característica a redução de pelo menos 25% do teor de calorias, comparado com outros chocolates, né? Chocolate o normal. Para conseguir isso, os fabricantes eles diminuem a quantidade de alguns nutrientes energéticos, como o açúcar ou a gordura. Então, gente, para finalizar, vou falar um pouquinho do chocolate e a saúde, porque não há quem não goste de um bom chocolate, né? Acho que no mundo inteiro, alguns com maior quantidade de consumo, outros com menos, mas acho que todo mundo aprecia aí uma barra de chocolate, um bolo de chocolate, qualquer coisa que leve como ingrediente, né, o chocolate. Então, ele pode proporcionar uma série de benefícios para o organismo, mas para isso ele deve conter com pelo menos 70% de pó de cacau em sua composição, ou seja, aquele amargo, meio amargo, até o leite também, só que o leite ele fornece menos compostos nutritivos, né? Então, vamos falar dos benefícios. Ele estimula o cérebro e dá prazer e euforia, né? Que é o hormônio da paixão. Estimula os neurônios, libera neurotransmissores do cérebro. Ele tem propriedades antioxidantes e estimula o sistema nervoso central. Acalma também a TPM e age como antidepressivo. Diminui o colesterol ruim, né, que é o LDL, aumenta o bom HDL, diminui os riscos de doenças do coração, atua como anti-envelhecimento, ele é rico também em vitaminas A, B, C, D, magnésio, manganês, potássio, sódio, ferro, flúor e fósforo. Mas isso tudo, gente, depende também da quantidade que a gente consome, né? O ideal, então, são 50 gramas por dia. E a gente também traz, né, os malefícios do chocolate, as desvantagens, né? Se também comer exageradamente. Vamos às desvantagens. Se a gente passar dos 50 gramas diário, ele aumenta o colesterol, pode aumentar o colesterol, aumenta o nível de gordura no sangue, irrita o estômago e a mucosa do intestino, causa diarreia e sensação de estar empanturrado, causa irritação na pele, né, também quem tem alergia, e pode causar enxaqueca. Além disso tudo, o chocolate ele engorda, né, por ser muito calórico, ele tem 6 calorias por grama. Isso depende do chocolate também, que tem um meio amargo, contém menos açúcar, né? E ao leite que engorda. Enfim, a gente então apresentou esses benefícios, esses malefícios, para a gente não deixar de consumir o chocolate, mas consumir com moderação. Essas então foram as etapas, né, do processo do chocolate e espero ter contribuído, né, com o aprendizado de vocês. Obrigada e até uma próxima.